Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de sexta-feira na Loja Liberdade. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Hoje temos bastante pessoas trazendo ideias novas, né? Bem, a Loja Liberdade, aliás, a Sociedade Teosófica, fazendo uma pequena apresentação, ela foi fundada em 1875, ela já tem 138 anos, foi fundada em Nova York pela Madame Blavatsky e pelo Coronel, são aquelas duas fotos que estão ali, e 3 anos depois a Sociedade Teosófica ela migrou para a Índia, no sul da Índia, adiada e está até hoje. Ela tem um espaço muito bonito e ali da Índia ela se irradiou para todos os continentes. Hoje ela está presente em aproximadamente 50 países. Aqui no Brasil ela chegou em 1929, mais ou menos, do Rio de Janeiro, e depois, atualmente, a sede fica em Brasília. A Sociedade Teosófica é uma sociedade aberta, ela recebe membros, pessoas de todas as religiões, de todas as correntes de pensamento, não há qualquer tipo de separação, ela busca a verdade universal, a sabedoria divina, e ela tem como lema, está escrito ali, não há religião superior à verdade. Então ela é uma poderíamos chamar doutrina de livres pensadores, mas buscadores da verdade. Não é uma verdade que é imposta, mas é uma verdade que cada um vai buscando através do estudo das leis da natureza, através do autoconhecimento, e com isso a verdade, apesar de haver diferentes percepções, ela acaba sendo uma só. Ela tem 3 princípios básicos. O primeiro é formar uma fraternidade universal, sem nenhuma distinção de raça, credo, religião, sexo, gênero, tudo. Tanto assim que aqui na Sociedade Teosófica, aqui na nossa loja, nós temos palestras sobre religiões comparadas. Diversas pessoas já tiveram aqui. Algumas semanas atrás nós tivemos um sacerdote do Hare Krishna, que é uma corrente hinduísta. Já tivemos pessoas falando sobre a Cabala, sobre a antroposofia, ou seja, diversas correntes de pensamento. O segundo princípio da Sociedade Teosófica é estudar as leis ocultas da natureza. Nós sabemos que tanto o microcosmo como o macrocosmo, ele é regido exatamente pelas mesmas leis. A mesma lei que rege as galáxias são as leis que regem o átomo, que regem a célula. E a partir dessa busca da verdade, o terceiro objetivo seria investigar os poderes latentes do homem. Então é aí que a teosofia busca a interiorização, e através da interiorização procura buscar a individuação e o autoconhecimento, que a pessoa acaba descobrindo ou encontrando a sua divindade interior. Aqui na Loja Liberdade, nós já estamos aqui há mais de 50 anos nesse espaço. Nós temos 3 tipos de atividade. Nós temos um curso de teosofia toda segunda-feira, que é
aberto a todos, é gratuito, inclusive apostilado também, o material é disponibilizado. E inclusive a próxima palestra que nós vamos ter na segunda-feira que vem é sobre a evolução da consciência, segunda parte. O nosso irmão Osmir Clemente, que é presidente da loja também, vai dar. E normalmente cada segunda-feira tem um membro diferente que faz ou daqui da loja ou de outras lojas. E às terças-feiras nós temos um workshop, também é ministrado pelo Osmir, que é um mergulho no inconsciente, que se estuda a obra do Jung, mas não do ponto de vista psicanalítico, mas muito mais do ponto de vista místico, porque o Jung, além de psicanalista, ele também era um místico, era um estudioso da mitologia, era um estudioso da astrologia, era uma pessoa que tinha uma visão muito holística da natureza humana. E às sextas-feiras nós temos essa nossa palestra em que se fala sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião, eventualmente sobre psicologia, se fala principalmente sobre teosofia, enfim, é um espaço assim de divulgação. Hoje nós vamos ter a palestra do irmão Osmir Clemente, que vai falar sobre a visão teosófica da saúde e da doença. Todos nós já passamos pela saúde, pela doença, mas normalmente nós atribuímos à doença uma causa externa, uma causa física, quando na realidade a doença é uma manifestação muito mais sutil de determinados desequilíbrios que ocorrem em veículos mais sutis e que acabam se manifestando no corpo físico. Antes de passar a palavra para o Osmir, eu queria fazer um pequeno mantra, uma preparação. Então vamos ficar numa posição bem receptiva, braços e pernas descruzados, buscando o nosso relaxamento físico, extensionando os nossos músculos, acalmando a nossa respiração, respirando pausado e profundamente. Na hora de inspirar, vamos trazendo para dentro dos nossos pulmões o ar junto com muito prana, com muita energia, com muita paz, com muita tranquilidade. E ao soltarmos o ar, vamos junto com ele liberando nossas tensões, preocupações, aborrecimentos. Inspirando lentamente e profundamente, expirando, inspirando, expirando. Vamos também serenando os nossos pensamentos, acalmando as nossas emoções, as nossas paixões. E com esse sentimento de calma, de tranquilidade, de receptividade, vamos entoando o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sinta uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos então agradecer a presença dos mestres, a inspiração que nós vamos ter hoje à noite,
procurando aproveitar os conhecimentos e a sabedoria que nos foi disponibilizada para que nós utilizemos de acordo com a necessidade de cada um. Com isso, então, vamos dando início, passando a palavra a Cosmi. Boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Especialmente para quem está vindo pela primeira vez aqui. Não que vocês sejam melhores do que os outros, mas é um incentivo para esperar que vocês gostem da Loja Liberdade. E se gostarem, as portas vão estar sempre abertas e venham, como se diz, trocar figurinha com a gente. Tá? Conhecimento sobre religião, sobre psicologia, sobre seja o que for. É o nosso maior trabalho que a gente faz aqui. A literatura teosófica ela é imensa, imensa. E é uma pena que tão pouca gente a conheça. Então é realmente nosso trabalho tentar divulgar da melhor forma possível os ensinamentos que vieram, principalmente pela Helena Blavatsky e por outros autores teosóficos que vieram depois dela também. Por exemplo, hoje a palestra que eu vou falar aqui, eu vou me embasar num teósofo clarividente do século passado. O nome dele é Geoffrey Hodgson. Os dois maiores clarividentes que tiveram no mundo ocidental nos últimos tempos foram, um está ali na fotografia, é o Leadbeater. Esse foi o maior clarividente que nós tivemos no Ocidente no século passado. Junto com ele, o segundo maior clarividente, não posso dizer que é o segundo, mas era tão desenvolvido quanto ele, é o Geoffrey Hodgson. O Geoffrey Hodgson tem uma série de livros aqui que mostram alguma coisa que vale a pena a gente conhecer e distribuir, e aprender e fazer alguma coisa a mais do que simplesmente ler. A teosofia dá muito conhecimento. Mas enquanto a gente ficar no conhecimento e não botar esse aprendizado na nossa vida, no nosso dia a dia, o conhecimento é inócuo. O conhecimento só tem algum sentido quando ele é capaz de te transformar. Quando ele te transforma num ser melhor. Que tem algum conhecimento, pseudo-conhecimento aí, que em vez de te melhorar, ele te piora. Então, quando você está se tornando um ser melhor, está aplicando os conhecimentos no teu dia a dia, puxa vida, que beleza, esse é o objetivo. Porque nós, como espíritos, um dia a gente vai entender que nós somos espíritos, porque esse negócio é meio teórico aqui, né? Será que é mesmo? Não é? Coisa e tal? Mas somos. Nós somos espíritos. Em nós sendo os espíritos, então, o que é esse negócio chamado espírito? O que ele está fazendo aqui? A gente não dá tempo para ele. Nós estamos tão ocupados no nosso dia a dia pequenininho, aquele egoísmo, coisa e tal, eu. E não dá oportunidade para realmente o espírito se manifestar. Quem se manifesta é a personalidade, é aquilo que é chamado de ego. Então, enquanto o ego está se manifestando, a personalidade está se manifestando, é um pensamento atrás do outro pensamento, o espírito não se manifesta. A diferença entre seres como nós e seres como um Cristo, como um Buda, como um Krishna, é que eles calaram os seus pensamentos e deixaram realmente o espírito se manifestar. Ou seja, todos nós temos um potencial de sermos novos Budas, novos Cristos, não que a gente tem que imitar ele, cada um tem o teu caminho. Mas a partir do instante que a gente ter a certeza que nós somos espíritos e começarmos a viver como espíritos, então o nosso crescimento vai ser exponencial. Então esse é o nosso objetivo, é tentar mostrar esse conhecimento, ele existe, ele é perene, ele existe, vamos dizer, na Índia há mais de 5, 10 mil anos. E quando a gente chega aqui no Ocidente e fala que nós temos a capacidade de ser um Buda, de ser um Cristo, tu é um herege. Essa é a pergunta que vai, tu tá maluco.
te põe no teu devido lugar. Sim, nós não temos essa condição. Eu estou dizendo que nós temos a condição, temos o potencial de realmente abrir a nossa consciência e fazer esse crescimento. Para esse crescimento, para a procura desse crescimento, Deus tem algumas formas de trabalhar. A gente acha que Deus fez esse mundo aqui para a gente vir aqui fazer turismo. Fez não. Não fez. Ninguém veio aqui para fazer turismo. A gente vem para esse mundo e esse mundo coloca dificuldades para a gente. Só que as dificuldades não é castigo. É meu karma. Não posso fazer nada. Não é bem assim. As dificuldades são simplesmente oportunidades que Deus está nos dando para, através da dificuldade, perceber que nós não somos somente pessoas, nós somos um negócio muito maior do que isso. Entre elas, uma das maiores armas que Deus tem para nos acordar é a doença. Quando a gente fica doente, gente, a gente fica bonzinho. Dói. É nessas horas que a gente lembra de Deus. Quando está tudo bom demais, eu estou saudável, eu estou com muito dinheiro no bolso, está tudo bom, ninguém lembra de Deus. É ou não é verdade? Vamos pensar aí se não é assim, gente. Então, doença, nós vamos falar sobre isso aqui, é uma das formas que Deus tem para nos acordar para essas realidades. Quando a gente tem essa percepção, que é a percepção teosófica, então a gente começa a ver a doença com outros olhos. Então isso aqui para a gente começar, e vamos falar então um pouquinho sobre isso aí. Quem quiser ler um pouquinho, tem um livrinho chamado Saúde e Vida Espiritual, do Geoffrey Hodgson, que eu falei que é um embasamento, e a gente estuda a doutrina secreta, estuda outros livros, e está tudo coerente, realmente é por aí mesmo. Então a gente vai tentar incutir na cabeça de todo mundo aqui, uma tentativa de mostrar que doença não é um negócio tão ruim, não. Doença é um negócio ruim quando nós olhamos com os olhos da nossa personalidade, com os olhos do ego. Aí é ruim pra caramba. Mas quando a gente olhar a doença com os olhos do espírito, nós vamos ver que doença é uma oportunidade. Oportunidade de acordar, de sair do marasmo das nossas vidas e ir um pouco além, crescer um pouco mais. Tá? Então vamos ver. Eu vou dar uma repassada muito rápida aqui, porque isso vai ser difícil não entender o processo da saúde da doença sem saber o que é. Mas isso aqui faz parte do nosso curso de teosofia, então quem não fez um dia, se quiser fazer, o Ricardo acabou de falar, isso aqui já foram aulas que esse ano já foi dado, esse curso já está bem adiantado, mas o ano que vem tem novas turmas para entender o que é o ser humano de acordo com a visão da teosofia. Eu vou falar rapidinho sobre isso aqui, senão eu acabo não falando nada sobre doença. Tá? Mas a teosofia diz o seguinte: nós somos um espírito. Aqui seria o que nós chamamos de espírito. A teosofia chama isso de mônada. Tá? O espírito que nós somos, ele nunca encarna. O espírito está no plano do espírito, ele não encarna. Porém, ele faz uma projeção e cria um negócio que nós chamamos de alma, de eu superior. Então existe um espírito, existe um eu superior, e existe o eu superior, continuando esse prolongamento, cria um outro negócio que chamamos de personalidade. Personalidade a gente sabe o que é. É o meu corpo físico, são as minhas emoções e são os meus pensamentos. Isso todo mundo percebe. Todo mundo aqui tem corpo, todo mundo tem emoção e todo mundo tem pensamento. Então a gente percebe, esse é o nosso lado encarnado, nosso lado personalidade. Mas esse lado personalidade, como todo mundo está sabendo, ou ninguém sabe aqui, que um dia, sinto muito dizer, todo mundo vai morrer. Acho que todo mundo sabe disso, não sabe? Vai enfrentar, não tem jeito. Aquele cara da foice, que tem aquela foice bem, que um dia que ela vem te puxar, ela vai te puxar, vai te levar, não adianta você reclamar. Vai. Então, personalidade vai acabar. Quando a personalidade acaba, nós voltamos a viver no plano da nossa alma, no plano do nosso eu superior. Então aqui nós temos a nossa personalidade, aqui temos a nossa alma. É aqui que a gente vive. Não é que nós somos uma pessoa que tem experiências espirituais.
Nós somos espíritos, ou alma, ou eu superior, que tem experiência encarnada de vez em quando. Teosofia fala que aqui a gente vive 100 anos, numa vida, no máximo 100 anos, 80, 70, às vezes morre até como criança. Aqui não. Aqui, ó, é toda a evolução humana do espírito, o espírito está aqui em cima. Ele cria esse negócio aqui para a evolução humana. Então aqui a gente vive até 2000 anos, enquanto aqui a gente vive 100 anos. Depois sugere uma nova etapa de reencarnação. Então bota isso na cabeça. Isso é conhecimento teosófico. Nós temos a nossa personalidade, nós temos a nossa alma, o nosso eu superior, mas o que nós somos é o espírito. Eu disse aqui nós somos, aqui nós temos. Então o nosso espírito tem uma alma e uma alma tem uma personalidade. Ok? Deu para entender isso aqui rapidamente? No nosso curso de Teosofia, a gente vai falar sobre isso aqui muito mais extensamente. Mas aqui eu tive que fazer isso para a gente entender o processo da doença. Tá? Essa mesma consciência, esse mesmo espírito que gera a alma, e a alma gera aquilo que nós chamamos de personalidade, ele tem um processo evolutivo. Ele é muito, muito velho. Aliás, ele não é muito velho coisa nenhuma, ele é incriado. O espírito é eterno, o espírito é Deus. Então ele não foi criado em tal época como uma personalidade é criada. O espírito é eterno. Quando ele entra numa experiência no mundo da matéria, então ele começa uma peregrinação no mundo da matéria, mas ele já existia muito antes disso. Então os espíritos, quando entram na peregrinação da matéria, ele começa aprendendo tudo que ele tem que aprender do reino mineral. Depois que ele venceu o que ele aprendeu do reino mineral, então ele entra para aprender tudo do reino vegetal. Uma vez concluído o aprendizado do que existe no reino vegetal, essa mesma consciência aprende tudo o que tem que aprender a respeito do reino animal, até chegar onde nós estamos hoje. Então o espírito que nos gerou, que entrou nesse processo evolutivo, já passou por essas evoluções todinhas aqui, ó. E está hoje no aprendizado da evolução humana. Isso não acaba aqui. Uma vez concluída a evolução humana, aprendeu tudo que tem que aprender do reino humano, vem o próximo estágio. O próximo estágio é o estágio espiritual. Esse é um estágio onde aqui, ó, você vê que aqui são mais ou menos coisas separadas, física, emocional, mental ou espiritual. Ele já engloba todos os planos de manifestação e na realidade é o estado de um Buda, é o estado de um Cristo. São esses estados que nós estamos falando que realmente é o espiritual. Então nós estamos aqui, ó. Vamos entrar aqui no final do ciclo da evolução humana. Aí provavelmente vamos entrar aqui. Eu disse provavelmente. Porque a chance da gente tomar uma bomba aqui, ó, que isso aqui é uma escola, da gente levar uma bomba aqui e não entrar no próximo ciclo, no próximo e ter que repetir o ciclo, é muito grande. É muito grande. Mas nós temos ainda um tempinho para aprender tudo que a gente tem que aprender da revolução humana. Não é muito tempo não, tá, gente? É mais ou menos o tempo que nós temos ainda para concluir a evolução humana, é pouquinho, mais ou menos 2 bilhões de anos. É mais ou menos o que nós temos ainda para crescer durante a evolução humana através desse ciclo de reencarnações, não só de reencarnação, porque na realidade a alma continua em evolução no plano da alma. Então quem está em evolução? O espírito não está em evolução. A mônada não está em evolução, ela é Deus. Quem está em evolução é aquela projeção dele, que nós chamamos de alma, ou eu superior, está em evolução, e nós, como personalidade, também estamos em evolução. Então, no processo da evolução, principalmente no reino físico, nós estamos sujeitos à saúde e doença. Então, enquanto nós estivermos nesse aprendizado humano aqui, nós estamos sujeitos a todo tipo de doença. Obviamente, o reino animal também está sujeito a doenças. O reino vegetal também está sujeito a doenças. Mas o vegetal fica doente? Fica. Não tem cupim que dá numa árvore lá e de repente ela perde um galho, coisa e tal, está sujeita a doença. Existe doença até no reino mineral. Pega um bloco de ferro, ele não enferruja. É uma espécie de doença também. Então toda a evolução aqui, ó, está sujeita a doença.
Nós só vamos sair dessas experiências de doença quando nós tivermos a consciência de que nós somos Deus. Quando nós tivermos essa condição, aí nós vamos estar nesse tipo de evolução aqui, e nesse tipo de evolução, pronto, doença não é mais necessário. Então, doença é uma coisa necessária como processo de nos acordar para essas realidades maiores. Ok, gente? Então, isso aqui é dentro do nosso processo evolutivo. Tá? O que mais que a gente vai falar aqui, então? Doença. Tudo que é processo de doença está associado com algumas leis. Basicamente, a lei da evolução que eu falei, que nós estamos, o nosso espírito está tendo experiências na matéria. De novo, quem fica doente é a projeção do espírito. Ele está sujeito à doença. O espírito não está sujeito à doença. Tem uma lei de causa e efeito que é chamada lei do karma. Lei do karma também, quem está sujeito aos efeitos da lei do karma é quem está encarnado, é a projeção. Então nós, através do processo da encarnação, nós estamos sujeitos a um negócio chamado karma, causa e efeito. O que você planta, você colhe. É batata. Então isso aqui interfere muito no processo de doença. Doença é alguma coisa que nós não aprendemos ainda e chega um dia ela se somatiza no corpo físico para chamar a tua atenção que você não aprendeu o negócio ainda. Que se você aprendeu, tivesse aprendido, você não teria doença. Lei do karma diz mais ou menos isso aqui, ó. Vida passada, boas ações correspondem a bom ambiente, más ações a mau ambiente, desejos e aspirações correspondem a capacidades, pensamentos concretos correspondem a um caráter, os êxitos geram entusiasmo, experiências criam sabedoria, experiências dolorosas criam consciência. Então, isso é a lei do karma. Então, dependendo do que nós fizemos no passado, é o reflexo de nós agora. Isso é a lei do karma. Nada mais do que isso. Então, nós somos presas dessa lei do karma, não posso fazer nada? Claro que eu posso. Se existe uma vida passada, existe uma vida futura, pode existir uma vida futura aqui, ó. Vida passada, vida presente e vida futura. Como é que vai ser a nossa vida futura? Está aqui, ó. Dependendo do que você faz aqui, isso aqui é o resultado. Dependendo do que você fizer aqui, é o que você vai ser daqui lá na frente. Então a gente começa a entender a lei do karma, não mais sobre, não, eu sou um coitadinho. É coitadinho até você compreender. Quando você compreender, você deixa de ser coitadinho. Aí você passa a usar a lei a teu favor. Eu vou fazer boas ações, não vou fazer mais ações, vou ter desejos, vou ter êxitos, não quero experiências dolorosas, e assim vai, resultado. Nessa própria vida, não precisa ser numa vida futura, pode ser nessa própria vida. O resultado pode ser que daqui, se a gente praticar isso aqui de uma forma muito, muito profunda, daqui 10 anos você é outro cara. Tem todas as possibilidades de mudar. Então isso aqui interfere muito no processo de doença também. E finalmente, vontade de servir é o que gera a espiritualidade. Enquanto nós não tivermos dentro de nós, a gente só quer receber, nós somos egoístas. Tremendamente egoístas. A gente recebe e não dá. Então quando a gente aprender a servir, a dar, aí nós estamos nos tornando espíritos como nós realmente o somos. Então isso aqui é básico, mas é básico se a gente pegar isso aqui e usar na nossa vida. Enquanto isso aqui é um negócio que eu estou, não, que bonito, serve para nada. Então, quando a gente fala em teosofia, a teosofia ela tem um poder transformador enorme na vida das pessoas, desde que elas vivam a teosofia. Enquanto ela só vive o conhecimento, vou aprender, vou decorar a doutrina secreta, vou decorar um monte de livro, tu está perdendo tempo. É isso que está acontecendo. Tá? Então vamos ver o que o nosso amigo Geoffrey Robertson fala. Que boa saúde é um processo físico, psicológico e espiritual. Então, para ter saúde tem que ser no físico, tem que ser na mente, tem que ser ouvindo o espírito. Senão você não tem saúde. Tá? Depende da capacidade nossa de escutarmos o nosso eu superior e o espírito.
Se nós temos a capacidade de escutar realmente o Deus que está dentro de nós, então nós temos saúde. Enquanto nós não temos essa capacidade, nós temos doença. Então por isso que é um processo que envolve tudo. Doença não é só micróbio que gera doença, não. Tá? Não é só acidente que causa dor, não. É o desconhecimento, ele também causa tudo isso. Então, o objetivo da dor, como nós falamos, o objetivo tanto da dor quanto das doenças é mostrar que nós temos falhas para chamar a nossa atenção para os caminhos do autoaperfeiçoamento. Porque se não fosse desse jeito, Deus seria malvado. Ah, eu vou dar uma doença pro cara, vou dar uma dor, vou pegar aqui, sei lá, vou pegar o Edélcio aqui e vou dar uma dor pro Edélcio. Esse Deus é sacana, né? Então não é assim. Então, na realidade, o objetivo dela é isso aqui. É uma forma, é uma ferramenta que está na natureza para a gente perceber que a gente tem que autoaperfeiçoar. Enquanto não chegarmos no autoaperfeiçoamento total, sermos espíritos encarnados, nós vamos estar sujeitos à doença. Tá? Então, qualquer ação nossa que é baseada no reconhecimento da unidade, motivada pelo amor, dá prazer. Então, quando você faz meditação e faz a conexão com Deus, que é o objetivo da meditação, esta conexão com Deus, você está reconhecendo a unidade, que Deus está dentro de você, que Deus está dentro de todos nós, de cada um de nós, Deus está dentro. Se Deus está dentro de cada um de nós, então significa que tudo é uma coisa só, tudo é unidade. Então qualquer ação que vá nesse sentido gera prazer, gera saúde, gera liberdade, encoraja a pessoa a cada vez mais repetir essas ações. Vai dando prazer. Mas ações que são baseadas na separatividade, aquele que nem tem conhecimento que tem, na realidade você é uma projeção de um espírito. É separatividade. Aversão, ambição e egoísmo geram dor. Quando gera dor, o que acontece? Quando nós temos dor, a gente evita repetir as ações que dão dor. Nós queremos repetir as ações que dão prazer. Então percebe como Deus tem um mecanismo na mão dele poderosíssimo de ir nos guiando aos pouquinhos? Então a dor é um mecanismo de Deus para acordar as pessoas para essas coisas. Tá? Então existe uma alquimia espiritual, tá? A diversidade dessas ações vai sendo diminuída. Essa percepção que eu mostrei do karma passado, presente e futuro, essa é alquimia. Tá? Então isso aqui, as coisas ruins, as dores podem ser diminuídas, pode até ser dissipada. Então vamos dizer o seguinte, eu tenho um karma, eu trago um karma. Nesse meu karma, vem no meu DNA que eu vou ser uma doença quando eu chegar numa certa idade. Digamos que essa doença foi causada nos planos superiores por um excesso de egoísmo. Se eu venho aqui na vida e aprendo que egoísmo é uma coisa ruim, aprendo que na realidade a unidade é a coisa correta, aprendo a ser uma pessoa amorosa, para que eu vou ter de novo? Por que Deus vai fazer eu passar por aquela doença? Não precisa. Não precisa. Então quem diz que o karma é uma coisa imutável, está errado. O karma ele é imutável desde que você não faça nada para se corrigir. Aí ele é imutável. Você vai estar previsto, nasceu, vai ter tal doença, tu vai ter. É desse jeito. Mas se a gente gera novas causas e essas novas causas realmente contrapõem aquelas que originariam aquela doença simplesmente não vem. Então dizer que nós somos um coitadinho na mão da lei do karma, não somos. Desde que nós tenhamos o conhecimento, faça uma introspecção, veja que dá para perceber o que nós vamos ter através desse processo de introspecção. Ver quais falhas de caráter nós temos e nós podemos fazer isso. Mudemos o nosso caráter. Em mudando o nosso caráter, a tendência que tinha daquela doença vir, ela não vem mais. Tá? Então, transmutar as imperfeições da natureza humana naquilo que é o oposto, acelera a evolução humana. Acelera a evolução humana. Aqui vem e fala que nos leva ao nirvana.
Nirvana é aquele plano, dentro dos planos de manifestação físico, astral, mental. Chegar no Nirvana é um plano que já está muito perto de Deus. Então é um plano que simplesmente onde já não existe mais doença, não existe coisas difíceis, tudo acaba. Tá? Então isso aqui está nas nossas mãos. Nós temos duas opções dentro da evolução humana. Nós podemos esperar passar 2 bilhões de anos que ainda faltam para esse processo, sujeito a essas coisas ruins que acontecem conosco, porque acontece. É só a gente olhar para a nossa vida, gente. Olhe em nossa vida que a gente vai ver que na realidade a gente tem muito mais encrenca na vida do que felicidade. Estamos sujeitos. Nasceu nesse mundo, está sujeito. Então a gente pode acelerar e não esperar 2 bilhões de anos mais, com não sei quantas mais vidas que vão acontecer para esse aprendizado todinho. Então essa é a percepção. Estamos satisfeitos do jeito que está? Então continua. Não tem importância, eu vou nascer de novo. Começa, luta outra vez. Vê que dureza que é para lutar, para conseguir as coisas nessa vida. Para chegar onde você chegou, que trabalho que deu para você chegar onde você chegou. Então quando a gente tem essa percepção, a gente vê que é melhor acelerar esse negócio. Vamos em frente. E isso pode ser feito agora. Então, saúde. O que é saúde de acordo com esses conceitos, então? Saúde é um estado onde 3 processos da natureza estão equilibrados. Esses 3 processos é absorver, assimilar e eliminar. Absorver através da respiração, através do prana, através da alimentação, é um processo de absorção. Se isso está funcionando bem, assimilar aquilo que você absorveu, estiver funcionando bem também. E a eliminação, que nem tudo que a gente absorve sobe pela urina ou pelas fezes, tem que jogar fora. Então, se os 3 estão em perfeito equilíbrio, isso é saúde. Quem tem esses 3 processos funcionando bem, está com saúde. Tá? Então, para quem é aspirante à vida espiritual, é importante que tenha saúde. Perfeita saúde, é importante. Alguém aqui faz prática de meditação? Se não faz, um dia vai ter que fazer. Imagina você fazer meditação com dor de dente. Não dá, né? Imagina você fazer meditação se você está com qualquer doença, ou você está cansado, você está arrebentado. Não dá. Então tem que ter saúde. Para enfrentar o mundo espiritual precisa de saúde. Para a gente enfrentar realmente, ter energia suficiente para encarar o desconhecido, que o espírito para nós é desconhecido. Quem é que vai mergulhar nesse desconhecido se não tiver repleto de energia para encarar realmente o que existe lá do outro lado? Então é fundamental que a gente tenha saúde. Então é isso aqui. Então, quem quer realmente entrar nesse caminho que é chamado a senda da evolutiva, tem que ter saúde. Então tem que ter essa percepção. Tá? Então existem 2 coisas. São 2 coisas fundamentais para ter saúde. Existe nosso ideal, quando a gente percebe, nós temos então um ideal. E existem as nossas ações. Então, quando não tem harmonia entre o nosso ideal e a nossa ação, quer dizer, você tem um ideal, mas na tua vida você faz uma coisa totalmente diferente do teu ideal. Ninguém aqui é assim, né? Não, ninguém é. Tá? Então isso aí cria uma fricção que o fluxo da vida divina simplesmente não penetra na gente. Então nós temos que realmente agir de acordo com o nosso ideal. Nem todo mundo tem o mesmo grau de conhecimento. Se Deus fosse julgar todas as pessoas exatamente do mesmo grau de conhecimento, Deus seria injusto. Seria a mesma coisa quem está entrando na pré-escola fosse julgado por alguém que está na universidade. O cara que está na universidade, a prova para ele é uma prova coerente com quem está no nível da universidade. O cara que está no pré-primário, a prova para ele tem que ser coerente com quem está no pré-primário. Então aqui também. Mas o importante é isso aqui, o ideal e as ações sejam harmônicas. Nem todo mundo tem o ideal de se espiritualizar. Porque existe pessoas que já tiveram 300 vidas, 400 vidas, 500 vidas. E tem outras que estão começando nesse processo agora. Então não dá para julgar isso aqui. Então o ideal de cada um é diferente. Não é a mesma coisa.
Então, esse compasso entre o ideal e aquilo que nós estamos chamando de nossas ações, a gente não pode julgar ninguém. Tem um cara que às vezes ele rouba, abertamente ele rouba porque ele está com fome, ou por qualquer outro motivo. Ele não aprendeu ainda que não pode roubar. Agora tem outro que ele é sem vergonha. Ele vai lá para Brasília, lá se elege senador lá e está roubando todo mundo. Esse cara não tem conhecimento de que roubar é errado? Tem. Claro que tem. Ele já teve muitas oportunidades de aprender. Então é isso para ver que existe o ideal e as ações não é igual não, tá? Então a dor é originada justamente por causa disso. É falta de harmonia entre aquilo que você sabe e aquilo que você faz. Tá? Então, isso é fundamental para a gente entender, para a gente parar de julgar o vizinho, tá? A gente quer julgar o vizinho de acordo com aquilo que eu sei. E ele sabe o que eu sei? Então a gente não pode julgar o vizinho pelo meu conhecimento. Cada um é cada um. Por isso que Jesus já falava, né? Não julgueis para não seres julgados. A gente não compreende a história como um todo. Então a dor, nesse sentido, é a nossa amiga, ela é a nossa instrutora, principalmente nesses estágios iniciais que a gente está começando a aprender agora. Mas se houver persistência no mal, que o mal começa nos nossos pensamentos, ou a doença não começa no plano físico, todas as doenças começam nos planos mais sutis, vai descendo. Do plano da mente, vai descendo para o plano astral, desce para o duplo etérico, manifesta-se no corpo físico. Esse é o processo da doença. Então é isso aqui, se houver persistência, a doença sai da mente, entra no astral, entra no etérico e finalmente somatiza no corpo físico. Então toda doença, antes de ser uma doença física, ela foi anteriormente uma doença nos veículos superiores. E com o dia que a gente aprender isso, sabe o que nós vamos fazer? Em vez de tratar a doença com antibiótico, nós vamos tratar a doença lá onde ela vai surgir. Muda totalmente a medicina, muda tudo. Você começa a já ter uma certa compreensão através da acupuntura, através de medicinas alternativas aí que já vê, através da psicanálise, que cuidando da tua mente, você estando equilibrado na tua mente, o nível de doença que vai somatizar vai ser muito menor. Hoje nós estamos curando o quê? Estamos curando o efeito. Vai chegar uma determinada fase que nós vamos aonde? Vamos na causa. E a causa das doenças origina nos veículos sutis. Vem através de vidas passadas ou dessa vida presente, vem através do nosso karma e vai somatizando porque nós não fazemos nada para mudar. Então, ocorre com toda a conduta na nossa vida diária. Se você nega aquele que você professa, então não tem como ter saúde. O que é professar? É você falar. Você fala. Tem muita gente que está com a Bíblia aqui debaixo do braço, está até com o calo debaixo do braço. Fala. Mas ele faz totalmente o contrário do que ele fala. Então é isso aqui que ele está falando. Se você nega os princípios que você está falando, está ensinando, como é que você pode ter saúde? Isso é uma das maiores causas de doença. É você professar uma coisa e fazer outra. Tá? Então é necessário que cada um faça um exame completo de nós mesmos e se pergunte. Isso aqui é coisa para vocês fazer de noite. Meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações expressam o meu ideal? Perguntem para vocês, não precisam responder isso para mim. Ninguém está aqui para julgar e nem querer ser confessor de ninguém. Quem gosta de ser confessor é padre católico. Vai lá para o confessionário para ver o que os fiéis vão falar para mim. Gente, confessar é confessar com o teu espírito. É você com você. Essa é a verdadeira confissão. Tá? Então, quando você faz isso aqui, você é honesto e sincero. Honesto e sincero nessa pergunta, tá? Meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações representam aquilo que eu faço? Pois avalie. Aí o Geoffrey Rosen fala, quando você faz isso aqui sinceramente, tem duas possibilidades. Ele vem e fala que o primeiro processo, a primeira coisa que pode acontecer é você tentar
e continuamente o autocontrole, autotreinamento, de modo que a tua vida se ajuste com o teu ideal. Isso é o legal, esse é o melhor caminho. Se eu professo alguma coisa, se eu falo alguma coisa, se eu já aprendi alguma coisa, então eu vou procurar que minhas ações correspondam àquilo que eu já aprendi. Isso aqui não é só nas atitudes não, tá, gente? É nas atitudes, é nas emoções e é nos pensamentos. Nos 3 veículos da personalidade. Tem que fazer nos 3. Esse é o primeiro caminho. Tem um outro. É persistir na indulgência. Ou seja, não estou preparado para esse negócio de entrar na senda aí não estou, isso não é realmente o meu caminho, eu quero continuar no mundo, eu quero com a minha cachaçinha, eu quero minhas coisas mesmo. É assim que eu quero. Abandone aquilo que você professa. Então esse não é o teu ideal. O problema não é você fazer essas coisas. O problema é você fazer essas coisas e ter um ideal de que você é o bambambam. Então você ajusta e passa a ser aquilo que você sabe, ou então assuma que você não sabe e é assim que eu sou. Percebeu? Esse aqui é o ideal. Mas esse aqui também tem um valor, quem faz isso, sabia? Também tem um valor. O primeiro é o mais difícil, mas o segundo você está sendo honesto. Ok, não aprendi, não vou ensinar mais, não vou professar, eu sou mesmo um bostinha. E vivo como um bostinha. Ok? Então é isso que ele está falando. Uma tentativa. Não. Eu vou ficar com um pé aqui na senda e com um pé aqui no... Isso não dá certo. É isso que ele fala. Isso não dá certo. Se você quer ficar numa coisa intermediária entre uma e outra, o Geoffrey Hodgson fala que você aniquila com a sua saúde, não só física, como a saúde da tua alma. Então é uma opção que cada um pode ter. Eu vou realmente viver de acordo com o que eu tenho o meu ideal, ou então eu sei que meu ideal é quimera. Não tem ideal coisa nenhuma. Então isso aqui é para refletir e pensar, mas se a gente olhar isso aqui direitinho, a gente vê que o Geoffrey Hodgson teve muita perspicácia e muita sabedoria para colocar isso aqui. Porque nem todo mundo sabe. Nem todo mundo. Se fosse assim, só chega a Deus quem tem esses conhecimentos, coitadinho do indígena. O indígena vai morrer e não teve possibilidade nenhuma de receber esses ensinamentos. Que Deus ruim é esse aí? Então não, é assim. A evolução é desse jeito. A evolução é um processo passo a passo. Então a gente não pode ser saudável, veja só como é que ele fala, você não pode ser saudável se você é preocupado, se você é depressivo, se você é ciumento, se você é crítico, se você é cruel, egoísta, se você se deixa levar pelo medo, se somos pessoas mesquinhas na nossa vida, autocentrados, frios, alheios, nós não podemos ser saudáveis. Então você vê que na realidade, se nós não podemos ser saudáveis, é porque nós somos doentes. Então, de onde vem a doença? Vem de tudo, isso aqui é mental. Tudo são processos mentais que um dia chega no físico. Ele vem mais, ainda fala, não podemos ser saudáveis se a gente se entrega às emoções inferiores, se a gente se entrega às paixões do instinto, se nós somos desleais, negligenciamos as nossas responsabilidades, nós não podemos ser saudáveis. De novo, se você não pode ser saudável, tudo isso aqui são processos emocionais e processos do pensamento. Se você não faz nada dessas coisas aqui, então você não tem doença. Se você faz, você vai ter doença. Ele vem ainda, não podemos ser saudáveis se quebramos a lei fundamental do amor. Se infligimos dor sobre os outros. Gente, infligir dor sobre os outros não é só sobre os seres humanos, não. Infligir dor sobre os animais. Nós não podemos ser saudáveis também. Infligir dor até ao vegetal. Claro, a gente come o vegetal, tem certas coisas que não tem como evitar. É necessário. Mas infligir dor sem necessidade não dá para ser saudável. Não dá para ser saudável. Tudo isso aqui, Geoffrey Hodgson fala, são leis na vida espiritual. São leis. Leis estão aí e leis, se você não cumpre a lei, você vai se ferrar. É isso que a lei diz. Você pula lá embaixo. Alguém pula? Não, por que não pula?
porque a lei da gravidade vai me quebrar meu chifre lá embaixo. Não é isso que vai acontecer? Essa lei a gente obedece, que a gente sabe que dói. Mas essas leis aqui, a gente faz olho grosso. A gente esquece. E não obedece às leis, mas são leis. E essas leis geram um negócio chamado karma. Karma não é só físico, não. Existe karma emocional, existe karma na mente também. Então, os princípios básicos são da doença é isso aqui. Ó. A causa da doença é uma falha do caráter. Tá? O caráter é uma coisa que a única pessoa que pode mudar o teu caráter é você mesmo. Ninguém pode mudar o teu caráter. Ninguém. Só você. Tá? E se o caráter é falho, então há transgressões que geram karma. O que mais? Má saúde é a voz da natureza chamando a atenção para a deficiência. Então é isso aqui, doença é... Quando a gente compreende a doença realmente por um prisma um pouco maior, você vê que a doença na realidade é teu amigo. Tá? Quando você cura só fisicamente e não mexe no teu caráter, a cura não é permanente. Você está com infecção, enche de antibiótico, você cortou o efeito. Mas se você trabalhar na causa, você evita novas infecções. Treinamento educativo tem que acompanhar o tratamento físico. Ou seja, você está doente, não estou dizendo que ninguém pode procurar um médico, não. Pode, deve. Tá? Deve. Mas, em paralelo, teriam que começar a trabalhar realmente nesse tratamento educativo. Né? De modo que repetir as ações produtoras da doença, se não dá para acabar com isso, pelo menos reduza. Pelo menos reduza. A cura suprime sintomas físicos. A cura que só cura os sintomas físicos não é uma cura verdadeira. Tem que ir além disso. Dieta. Lembra que eu falei que saúde perfeita tem assimilação, absorção e eliminação? Então, a absorção. O que a gente come é fundamental para a nossa saúde. Tanto do lado físico quanto do lado espiritual. Começa pela dieta. Então, para quem quer tentar uma vida superior, a dieta um dia vai ter que ser vegetariano. Porque você matar o animal, o bicho sofre pra caramba. Ele tem sistema nervoso central. Você causa dor no outro ser. Quando você come um vegetal, o vegetal não tem sistema nervoso central. Você está tirando uma vida também, mas pelo menos não causa tanta dor. Então, para chegar a uma determinada época que nós vamos entrar nessa vida superior, a tendência é que a gente se torne vegetarianos. É uma tendência. Não que é obrigatório, cada um tem o teu momento, até porque, como eu falei, o ideal de cada um é diferente, o conhecimento de cada um é diferente. Mas quem quer procurar entrar realmente na senda espiritualista, vegetarianismo é premissa. É premissa. Chega um dia que a gente tem que encarar. Tá? Então, como é que é compreender que alguém quer se elevar espiritualmente se está gerando sofrimento físico e emocional quando você mata um animal? Eu dei no curso de teosofia, a questão de um mês atrás, eu dei uma aula aqui que fala sobre vegetarianismo e ocultismo. Aí a gente vai entender por que realmente existe o lado oculto do vegetarianismo. É o seguinte, dentro daquela escala evolutiva, o espírito entrou, passou pelo mineral, passou pelo vegetal, passou pelo animal. O animal já está numa escala evolutiva mais alta do que o vegetal. Então, quando a gente mata um vegetal para comer, normalmente o vegetal já está bem no final do ciclo de vida dele. Quando você retira lá um pé de alface ou você corta o trigo, o fim de vida dele era aquele lá, já estava bem próximo o final dele. E quando você mata uma vaca, não, a vaca ainda tem mais 30 anos de vida. Você interrompe o ciclo dela. Então, fundamentalmente, esse é o lado oculto. Em matar um animal, a gente está realmente tirando uma oportunidade daquela alma que quem pensa que animal não tem alma, tem sim, viu? O ser humano tem alma, o animal também. Embora a alma do animal, a gente saiba, pelos estudos aqui, é uma alma coletiva, né? Então não é uma alma como no ser humano, é uma alma e um ser. O animal é uma alma e um monte de seres, mas é uma alma. Então está tirando a oportunidade dela crescer. Por isso que na dieta, o Geoffrey Hodgson está falando claramente aqui, por motivos ocultos, que é conveniente fazer isso. Agora,
Sou vegetariano, vou chegar a Deus. Não vai. Não vai. É só pegar alguns exemplos aqui que a gente está sempre repetindo aqui. O Hitler era vegetariano. Então, vegetarianismo por si só não resolve. Então, é algo importante, mas tem que trabalhar internamente. Se você não trabalha interiormente, por mais vegetariano que você seja, você não vai. Então, tem todo um trabalho a ser feito. Tá? A gênese da doença. Na evolução, é um fenômeno universal. Sempre. Em todos os reinos da vida tem doença. É universal. A menos que depois do estágio humano a gente vai ver que isso passa. Doença é uma expressão da natureza chamando a atenção para transgressões, como nós já falamos. Tá? Causa básica da doença. Vamos entender qual que é a causa básica da doença. A causa principal é o seguinte, gente. Nós somos uma personalidade. Nós só existimos que tem uma alma por cima da gente, que está em um profundo estágio de meditação, mantendo a nossa forma integrada. Se a alma não mantém essa meditação profunda sobre nós, a gente simplesmente desaparece. É o que se chama de morte. Ou seja, se a alma não nos manter, nós simplesmente desaparecemos. Tá? Então, o que acontece? A causa principal da doença é nós resistirmos ao ego o direito dele nos governar. Nós somos a alma, mas nós teimamos em ser uma coisa separada. Eu nem sei da existência da alma. Essa é a grande maioria das pessoas, é desse jeito. Alguns, inconscientemente, que não conhecem que existe esse negócio chamado alma, e outros conscientemente não permitem que a alma realmente controle nossas vidas. Quem manda aqui nesse pedaço aqui sou eu. Então isso aqui é a causa principal da doença. A gente se recusa em ouvir a voz da nossa consciência. Tá? Então fala que tem duas classes. Então gera um karma que é o efeito quando a personalidade é muito obstinada e se fecha os teus ouvidos, a tua voz interior. Gente, quando a gente faz alguma coisa que é errado, dói. A gente sente uma dor interior, a gente sente que fez porcaria. Então tem alguma coisa em nós que mostra que nós estamos fazendo caca. E a gente teme e não escuta. Tá? Então isso aqui é o que ele chama, quando você se recusa a ouvir a voz da tua alma, ele fala que isso aqui são pecados de ação. Você está agindo contra a tua alma. Pecados de ação, tá? São contrários à unidade, que a alma é realmente mais, nos planos superiores vai chegar num ponto único, que todos os espíritos são um espírito único que é Deus. Então você está se separando. Então isso aqui é a primeira delas. Isso é o que chamou de pecados de ação. Agora tem uma segunda causa também. Em vez de eu, como se diz, não ouvir a minha alma, o meu eu superior, ele vem e fala que o próprio eu superior, que também está num processo evolutivo, ele também não sabe prover a orientação para a personalidade. Ele está em aprendizado também. O único que não está em aprendizado é a mônada, é o espírito. Mas a alma está em aprendizado. E a alma começa o aprendizado, depois sai da evolução animal e entra na evolução humana. Então, quando entra na evolução humana, nas primeiras reencarnações, aquela alma ainda não sabe realmente controlar a personalidade muito bem. Isso ele chama de pecados de omissão. Então, pecado de ação é quando você se recusa a ouvir a voz da alma. E o pecado de ação, né? E o pecado de omissão é quando a própria alma é ainda incapaz de dar uma orientação como se deve dar à personalidade. Então ele fala que os pecados de ação, que são esses aqui, geram um negócio que ele chama de doença ativa. Ela vai acontecer. E a outra, que são os de omissão, quando a alma ainda é incapaz de orientar a personalidade, ele fala que gera doença latente. A doença latente pode se manifestar ou não. A doença ativa, quando você não ouve, ela vem. A doença latente
pode vir, mas eventualmente não vem, até porque a própria personalidade, vamos dizer, ela tem uma certa desculpa, não, eu não sabia. Tá? Então as doenças ativas, que são aqueles pecados de ação, respondem ao tratamento físico. Enquanto que as doenças latentes só podem ser tratadas por métodos psicológicos ou espirituais. Então a tua doença ativa, aquela que você se recusa a ouvir, é uma doença ativa. Deu uma infecção, enche de antibiótico, você trata ela. A doença latente, ela pode acontecer, pode não acontecer. Se você tem uma orientação realmente por métodos psicológicos e espirituais, de repente ela nem acontece. Então ele vem e fala que toda pessoa tem doença latente. Todas têm. Tá? E possuem as qualidades mais ou menos subdesenvolvidas. Então a presença da doença latente é um perigo. Porque a doença latente ainda está nos planos superiores, ela ainda não se manifestou. Ela é um perigo que ela pode se manifestar a qualquer momento. Então a gente teria que ficar atento e observar isso aí. Mesmo que a gente não tenha esse conhecimento, a gente pode fazer isso através de uma consulta ao psiquiatra, uma consulta a alguma pessoa que já estudou essas coisas. Então a gente começa a se observar para evitar que ela venha. Então tem alguns antídotos, algumas causas que são suprafísicas. Então ele vem e fala, o karma, normalmente o karma é esse negócio que está latente. Ele pode acontecer ou não. Então, ele pode ser modificado, neutralizado, antes que se torne uma doença física. Então é aí que vem a nossa percepção, o nosso conhecimento para tratar a doença, não depois que ela chegou no físico. Vamos tentar tratar antes dela chegar no físico. Tá? Doenças menores geram infecções, não necessariamente tem causas suprafísicas, mas as doenças crônicas, tá? Doenças crônicas, câncer, diabetes, seja o que for, isso aqui tem um aspecto suprafísico, tem alguma coisa que realmente ela era latente e se torna efetiva, ou seja, daria para cuidar dessa doença antes dela se manifestar. Exemplo típico, ele fala, é a crueldade desumana. Crueldade é negação da unidade. Então o karma desse tipo de ação atinge a mente e atinge o corpo. Quando a pessoa realmente é uma crueldade desumana. Tem alguns autores que falam que câncer está ligado com a crueldade desumana. E a crueldade desumana não necessariamente é só com outros seres humanos. Tem crueldade com os animais. Vamos dizer, usar o animal para se alimentar é cruel. Mas usar o animal, por exemplo, para tourada, é sacanagem, né, gente? Não é sacanagem? Isso é crueldade mesmo. Então, o grande antídoto para as doenças é o reconhecimento da unidade, do amor, do serviço, que o reconhecimento da unidade se expressa através do amor e do serviço. Então, quando nós vamos nos ligando com o Espírito, vamos nos tornando um com o Espírito, cada vez mais nós vamos estar livres de doenças. Tá? Emoção e hipersensibilidade, animais, são menos sérios, né, do que a evolução do que nos últimos. Então, veja aqui, vamos repetir. Emoção e permissividade são menos sérios nos efeitos kármicos sobre o corpo físico naqueles seres que estão começando a evolução. Aqueles seres que já tiveram um monte de vidas e continuam praticando isso aqui, então vai gerar muito mais consequências. É aquele lado, é o ideal. A gente cria um ideal. E aqui, quem vem na Sociedade Teosófica, a gente brinca aqui, tá, gente? Mas é uma brincadeira meia séria. O dia que a gente tiver uma doença, aí eu não sabia. Aí vai reclamar para Deus. Vai lá com São Pedro e reclama para ele. Você morre, chega lá, São Pedro fala, você já escutou isso aqui sim, lá na Sociedade Teosófica, você esteve lá. Então você já sabia. Então quando a gente sabe, é brincadeira, mas quando a gente sabe e insiste em fazer aquilo que a gente sabe que é errado, é batata, vai virar doença. Vai virar doença. Então, existe, ele fala, só uma doença básica. Essa doença básica é o egoísmo. É não reconhecer que nós somos um com o Espírito. Nós somos separados. Essa é a doença básica.
Então a doença kármica atua no corpo emocional, no duplo etérico, matéria emocional entra no etérico e chega finalmente no físico. O que ele está dizendo? Que todas as doenças, falando mais uma vez aqui para ficar bem claro, todas as doenças começam nos planos mais sutis e vão descendo, vão descendo, vão descendo até chegar no físico. Precisa esperar a doença chegar no físico para depois tratar dela? Tá? Então a vida humana tem ciclos menores, a cada 7 anos é um ciclo. Vou falar isso aqui rapidamente, mas na real a gente poderia até pular isso aqui, eu já mostrei isso aqui em outras apresentações, mas a vida nossa é mais ou menos assim. Ó. Nós temos veículos em todos os planos de manifestação. Os 7 primeiros anos de vida nós trabalhamos o veículo etérico. Vamos ver se a gente trabalhou legal, vamos ver a consequência aqui. Ó. Dos 7 aos 14 anos nós trabalhamos um veículo astral, nossas emoções, a nossa religião. Dos 14 aos 21 a gente trabalha a nossa mente, um veículo mental. Dos 21 aos 28 a gente trabalha o nosso veículo intuicional, pensamos em amor, em casamento. Um ciclo duplo aqui, 28 a 35, 35 aos 42, a gente trabalha o nosso aspecto vontade. E uma vez feito tudo isso aqui, agora aqui é a colheita. A colheita é essa aqui, ó. Dos 42 aos 49, se você trabalhou legal nessa fase aqui, o resultado vai ser bom. Amor, companheirismo. Se você não praticou o amor, divórcio. Aqui é a mesma coisa. Se você trabalhou bem a tua mente aqui, ó, aqui você vai ser uma pessoa sábia ou vai ser uma pessoa de mente estreita. Aqui, ó, se você trabalhou bem o teu lado emocional nessa fase aqui, ó, você vai ser uma pessoa com compaixão ou vai ser uma pessoa rígida emocionalmente. Então você vê que realmente nós temos uma época de plantar e uma época de colher. E quando chega aqui já é uma recapitulação, uma segunda infância, depois dos 63 anos, então a gente vê lá. Então a gente vê aqui nessas etapas numa determinada vida que retrata todo o nosso processo de saúde, de doença, em função do que a gente planta. Então nós estamos plantando e estamos colhendo. Por isso que eu disse que o karma é um negócio que, se a gente trabalhar legal na primeira fase da vida, na segunda fase da vida, a colheita do karma vai ser tranquila. Aquele que não trabalhou legal até os teus 42 anos de idade, que é a época de plantar, se você não trabalhou legal, a colheita aqui, gente, vai ser de dificuldade, vai ser aquele tipo de velho que dá um trabalho danado para morrer. Tem gente que morre que é uma beleza, parece um passarinho morrendo. Tem uns que se gruda na coisa, que dá um trabalho para morrer, que não é fácil. Então, isso aqui mostra o quê? Está mostrando simplesmente que o karma é isso aí mesmo, o karma não é imutável. Nós recebemos, quando nós nascemos, um negócio que nós chamamos de prarabdha karma, é o karma maduro que a gente traz com a gente. Trabalhamos esse karma, se trabalhamos legal o karma, gente, olha, sem receios, vamos que vamos. Não trabalhou legal, olha, a gente vai ser aqueles velhos chatos, que não compreendem nada. Tá? Então o trabalho do ego é desenvolver as qualidades de caráter, liberar forças para os erros da personalidade. E o ego consegue fazer isso muito bem, que é a nossa alma, quando nós cooperamos. Quando a personalidade coopera. Ela não coopera, então a coisa degringola. Então o sucesso é a separatividade, seja transcendida. Influência e realização pessoal da unidade. Tudo isso aqui é o que nós temos que fazer, entender de uma vez por todas que nós somos espíritos. Estamos aqui para passear, não. Estamos aqui para aprender. Então a moléstia latente é a fraqueza da consciência animante, natureza, deficiência do ego. O ego está em aprendizado. Tá? Em certos casos, a natureza do karma oferece oportunidade de remediar tudo isso aqui. Tá? Se você constrói uma virtude que substitui uma deficiência, é aquele negócio, você está plantando legal, vai colher. E não vai ter influência do karma sobre você. Tá? Então a doença latente, ele fala que não existe doença acima do plano mental. Nós falamos que existem diversos planos, físico, astral, mental, depois já o plano búdico. No plano búdico já não existe mais doença, seja de um planeta, seja solar, seja corpo. Quando chega lá já não existe mais processo de doença. O processo de doença vai até o plano da mente, que no plano da mente nós somos seres separados. Se você é um ser separado, você está sujeito à doença. Quando você chega no plano búdico, é o plano da unidade,
Então, se você tem a consciência da unidade, você está livre de qualquer processo de doença. Então, a cura espiritual educativa deveria se direcionar para levar a consciência até esses reinos mais elevados. Todo paciente pode curar a si próprio. Estão falando, então nós vamos ser os nossos próprios doutores. Tá? Mesmo nas condições aflitivas, a doença latente, né, não precisa ser vir. A gente pode trabalhá-la nos veículos superiores e não deixar a doença chegar até o nosso corpo físico. Tá? Período latente, antes dela se tornar físico, é quando mais possibilidade de cura vai acontecer. Tá? Tem um monte de estágios evolutivos. Vamos falar daqui. Ó. Esses dois triângulos daqui, ó, um está mostrando a alma e o outro está mostrando a personalidade. Tá? Então, o que está mostrando aqui, ó, é a qualidade do selvagem ainda. A alma e o veículo personalidade são totalmente separados. Totalmente separados. Começa dessa forma. Chega uma hora onde o homem espiritual cria um elo aqui, ó, onde a alma já consegue manifestar sobre a personalidade. Então isso aqui já é um homem mais espiritualizado. Chega um determinado, um iniciado, aquele que entrou realmente na senda. Você vê que a base da alma e da personalidade, ó, já estão bem juntinhos um da outro. E chega finalmente no estágio do adepto, que é aquele que já realmente venceu todos esses estágios aqui, ó, que os dois triângulos ó, estão tudo junto. Então aqui é a unidade. Não existe mais separação entre personalidade e alma. Tudo se torna uma coisa só. Tudo vira uma unidade. Então aqui para a gente entender realmente esses processos, vai acontecendo dessa forma. Tá? Nós, com certeza, não estamos, nenhum de nós aqui está nessa fase mais. Cada um que se analise e sinta onde nós estamos. É bom a gente saber isso aqui, tá? Onde nós estamos. Mas não interessa em saber onde o vizinho está não, tá, gente? Onde o vizinho está é problema dele. Tá? A única coisa que interessa é saber onde você está. Aí as doenças, então, é mais ou menos assim. Ó. Esse primeiro estágio aqui, ó, todos os veículos ó, estão responsivos ao ego. Perfeita saúde. É um iniciado, tudo virou uma coisa só. Quem manda é a alma. Esse aqui já é um homem espiritual, mas não é iniciado ainda. Já está mais ou menos, mas o canal ainda é meio estreito. Tem pessoa que tem um excesso mental, é aquele que conhece de tudo, sabe de tudo. Então ele cria uma barriga aqui no plano mental, então ele está sujeito a muita doença. Tem outro que é excessivamente emocional. Excessivamente emocional, o fluxo também é interrompido. Aqui o fluxo não é interrompido, aqui não é interrompido. Aqui o fluxo é interrompido, aqui é interrompido. Aquele também aqui, ó, é um veículo físico etérico muito desenvolvido. Aquele cara que enche de anabolizante e faz um músculo que nem o meu aqui, ó. Tá vendo? Meu músculo é forte pra caramba. Aqui, ó. Então esse aqui, ó, ele também não deixa realmente o fluxo acontecer. Deficiência mental, aqui, ó, já piorou tudo. Deficiência astral, não tem fluxo. Deficiência etérica, não tem fluxo. Então, por isso que nós estamos mostrando aqui que perfeita saúde é quando a alma governa integralmente a personalidade. Praticamente não vai acontecer mais doença nesse caso aí. Tá? Então, para o ego tirar máximo proveito disso aqui, tá? Então os três veículos dele tem que estar responsivos. Os três veículos é o veículo físico, o veículo das emoções e o veículo do pensamento. Boa saúde, então, significa que realmente a vida flui integralmente. É pessoa emocionalmente equilibrada, é pessoa com pensamento sob controle, você pensa naquilo que você quer e não onde o pensamento quer. Hoje os pensamentos entram na nossa cabeça. Aqui nós estamos numa aula de teosofia e está todo mundo pensando no namorado, aqui ou na namorada. Ninguém está prestando atenção na aula. Então isso aqui o pensamento entra na cabeça e domina. Ele escolhe o que ele quer. Quando nós escolhemos o nosso pensamento, então nós estamos sendo ativos. A alma está sendo ativa. Tá? Então má saúde o ritmo está interrompido. Vou adiantar um pouquinho aqui, que senão a gente não vai chegar no final. Então é ideal os três veículos inferiores reconhecerem isso, tá? Então o eu superior, o princípio foi formado, individual milhões de anos atrás, ele se torna radiante quando ele está evoluído. Então o ego
está no nível mental superior, onde a consciência não é mais limitada. É muito menos limitada do que quando a consciência está em nós. Hoje é tremendamente limitada. Quando nós, através do processo de meditação, entrarmos e ampliarmos a nossa consciência até a consciência da nossa alma, não precisa morrer, gente. Tem que fazer isso agora. Então nós ampliamos o nosso grau de consciência. Então ele é poderoso, tá? Tudo que a gente pode perceber vai acontecendo. A personalidade começa a participar da vida. Então isso aqui é o conhecimento. Nós começamos a participar da vida quando nós temos esses conhecimentos, tá? Então o importante é começar, gente. Aí o negado não quer, começa a fazer isso aqui, não vê resultado e logo desiste. Não, gente, tem que insistir. Tem que insistir. Realmente mudar o nosso caráter. Não é o governo que vai mudar o caráter de ninguém. Não é o Lula, não é a Dilma e não vai ser o Aécio. Quem vai mudar o teu caráter é só você. Só você, não tem outra possibilidade. Veja isso aqui. Isso aqui é o veículo causal, que é o veículo da nossa alma, do nosso eu superior. Esse aqui seria o veículo de um homem evoluído. A gente vê a figura do homem aqui no meio. Isso aqui, ó, o veículo que nós estamos dentro dele. Esse aqui é o veículo de um cara que venceu a evolução humana. Você vê que o homem ficou pequenininho e se expandiu totalmente em consciência. Como muda isso aqui? É isso aqui que nós vamos chegar nos próximos 2 bilhões de anos que estão faltando para a evolução humana ser concretizada. Daqui 2 bilhões de anos a gente chega nisso aqui. Ou agora. Agora. É só questão de acreditar e ter fé nisso. Não precisa esperar 2 bilhões de anos. O caminho está aberto. Tá? Vou adiantar aqui um pouquinho, que é os tipos de doenças com as pessoas. Existe um homem primitivo, tá? Existe um homem comum, existe um homem que já é de ideais, existe um aspirante espiritual, existe o discípulo, existe um iniciado, existe o adepto que venceu. Então falamos em 7 graus evolutivos que cada um de nós pode estar em qualquer um desses graus aqui. Provavelmente nós não estamos aqui não, aqui ainda demora um cadinho, mas podemos chegar a isso aqui a qualquer momento. As doenças eu tenho um quadro aqui que vai mostrar isso aqui mais fácil. É isso aqui. No homem primitivo, ele está sujeito somente a doenças kármicas coletivas. Ele não tem um karma individual ainda. Ele está sujeito só às doenças coletivas. Não tem como escapar da doença coletiva. Por exemplo, uma doença kármica coletiva que é gerada aí de todas as formas é a matança desenfreada de animais que o ser humano está fazendo hoje. Então, essa matança desenfreada, nós temos, para ter uma noção, hein, gente, nós mantemos um estoque vivo de animais para a nossa alimentação de 30 bilhões de animais. Estoque vivo. Estoque vivo. 30 bilhões de animais nós estamos matando constantemente para nos alimentar. Isso gera karma. Não tenha dúvida que isso gera karma. Mas de quem que é o karma? É de você que comprou o filé mignon, ou de você que comprou o contrafilé, ou de você que comprou o alcatra? De quem que é esse karma? Não dá para separar. É coletivo. Então isso gera doenças. Algumas doenças são coletivas. Começa nos planos superiores coletivamente. Então o homem primitivo está sujeito a ela, o homem comum também está. Só que o homem comum já começa a ter as doenças kármicas individuais, porque ele já começa a ter algumas vidas depois da outra. Ele já começa a ter doenças por causas psicológicas. Então você vê que já aumentou o típico de doença no homem comum. No homem de ideais, ele tem doença coletiva, tem kármica individual, tem também causa psicológica e começam algumas doenças no homem de ideal, que é justamente que nós trabalhamos só com os chakras inferiores. Quando a gente começa a trabalhar com os chakras superiores, então a transformação da energia inferior na energia superior dá uma série de doenças, uma série de desconfortos que acontecem no homem de ideais. No aspirante espiritual não mudou quase nada. Quando chega em discípulo, ou seja, aquele que entrou no caminho, as doenças kármicas coletivas começam a desaparecer, as kármicas individuais também começam a desaparecer, as psicológicas diminuem e essas aqui aumentam.
aumentam, porque você vai trabalhar cada vez menos com esses chakras aqui, mais aqui. Então você vai transmutar as energias inferiores em energias superiores. Então quando chega no discípulo, aqui, ó, que nós já falamos, quando chega no iniciado, esse tipo de doença já não existe, aqui diminui, aqui já não existe mais, já não existe, e aqui só ampliação de consciência que pode acontecer, esse conflito aqui, ó, da ampliação da consciência, no iniciado já não tem. No adepto, então, já não tem doença nenhuma mais, nenhuma. Ele transcendeu totalmente o reino humano, transcendeu totalmente o mundo da dualidade. A gente vê que alguns seres pegam um Cristo, pegam um Buda, que são seres muito elevados. Então eles já estão num estágio evolutivo muito grande, mas todo ser, por mais evoluído que ele seja, quando ele entra no mundo da manifestação, ele está sujeito às leis da manifestação. Vê o amor de um sujeito desse voltar aqui para encarar, para ensinar os trouxas que nem nós que não aprende. Ele não precisa mais disso, mas ainda entra e fica sujeito a isso aí. Ou vai falar que o Jesus não tinha que comer, não tinha que se alimentar, não tinha que eliminar, tinha todos os processos. Então são seres que realmente já nem precisariam fazer mais isso e ainda continuam vindo aqui para dar um puxão de orelha em nós aqui para aprender essas coisas. Tá? Dá tempo de falar isso aqui? Dá sim. Tá? É um quadro aqui que eu acho muito legal, que dito que é do Dr. Drauzio Varela. Tá? Aquele cara do Fantástico lá, aquele médico do Fantástico lá. Ele fala umas coisas muito legais sobre a arte de não adoecer, que eu acho que vale a pena, que é um puxão de orelha em cada um de nós também. Se foi ele mesmo que escreveu, eu tenho dúvida, mas eu acho que foi ele sim, viu? Ele vem e fala aqui, ó, se você não quer adoecer, fale de seus sentimentos. Ele vem e fala que emoções, sentimentos escondidos, reprimidos, acabam em doenças, gastrite, úlcera, dores, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Então vamos desabafar, vamos confidenciar, vamos partilhar nossa intimidade, vamos partilhar nossos segredos, nossos erros. Tudo isso aqui, falar dos nossos sentimentos. Ele vem e diz que o diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e uma excelente terapia. Muito legal. E aqui que ele fala mais. Se você não quer adoecer, tome decisões. Tome decisões. Pessoa indecisa, dúvida, na ansiedade, angústia. Indecisão gera problemas, acumula problemas, preocupações, agressões. A história humana é feita por decisões. Para decidir é preciso saber renunciar, saber perder vantagem e valores para ganhar outros. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, de doenças gástricas e problemas da pele. Reflito. Não quer adoecer? Busque soluções. Pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam os problemas. Preferem lamentação, murmuração, pessimismo. Melhor é acender o fósforo que lamentar a escuridão. Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce existe. Somos o que pensamos. Pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença. Veja o que Geoffrey Robson está dizendo, que as doenças começam nos planos superiores. É isso aí, está falando a mesma coisa. Não quer adoecer, não viva de aparências. Isso aqui é dose, viu? Todo mundo gosta de se colocar num pedestal, né, gente? Quem esconde a realidade finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está bem. Quer mostrar-se perfeito, bonzinho, acumulando toneladas de peso, uma estátua de bronze com pés de barro. Nada pior para a saúde que viver de aparências e fachadas. Pessoas com muito verniz e pouca raiz. O destino é a farmácia, é o hospital e a dor. É muito profundo isso aqui, vale a pena refletir sobre tudo isso aí. Não quer adoecer? Aceite-se. A rejeição de si próprio, a ausência de autoestima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos quando você não se aceita. Ser eu mesmo é um núcleo de uma vida saudável. Os que não se aceitam
são invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos, destruidores. Aceitar ser aceito, aceitar críticas é sabedoria, bom senso e terapia. Veja como é profundo realmente tudo isso aqui e como isso realmente mereceria ser refletido profundamente. Não quer adoecer? Confie. Confie. Quem não confia não se comunica, não se abre, não se relaciona, não cria liames profundos, não sabe fazer amizades verdadeiras. Sem confiança não existe relacionamento. Desconfiança é falta de fé em si, em falta nos outros e em Deus. É isso que é. Se não quer adoecer, não viva triste. O bom humor, risada, lazer, alegria recupera a saúde e traz vida longa. Pessoa alegre tem um dom de alegrar o ambiente em que vive. O bom humor nos salva da mão do doutor. Alegria é saúde, alegria é terapia. Existem algumas leis universais que nós falamos aqui, gente. Falamos um monte de coisa. Existem algumas leis universais. São essas aqui, ó. Essa 4 e a 5 aqui, ó. São as duas leis que regem mais fortemente processos de saúde e processos de doença. São basicamente essas duas leis. Mas eu comecei a refletir aqui e descobri que existe uma 8ª lei universal. Vocês sabem qual que é a 8ª lei universal? É quando a gente aprende tudo esse negócio que nós estamos falando aqui e persiste. Que lei é essa? Essa é a verdade. A gente vê essas realidades todas e fica só no ver. O que eu queria falar sobre saúde e doença, uma visão teosófica, é isso que eu queria falar, é suficiente. Agora, como eu disse aqui no começo da palestra, se isso aqui fica aqui, ó, e não vira atitude, vai resolver nada. Vai prevalecer a 8ª lei. Ok, gente? Então é isso aí. Ainda dá tempo, se alguém quiser, eu acelerei bastante, porque esse tema é um tema muito sensível. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar, quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Pois não, César? Só um comentário. Uma das fotografias ali do Dr. Varela estava a muralha da China. Então é interessante que os chineses lá na antiguidade, eles tentaram se proteger, tiveram a ideia de construir uma muralha. Só que aquilo ali é gigantesco. Se eles fossem parar para pensar, mas é muito. Eles não teriam feito, mas fizeram. Então é nesse sentido. Né? Faz todo sentido, não faz? Gente, espiritualidade, a grande verdade sobre espiritualidade é uma coisa só. Espiritualidade é a coisa mais simples que existe. Toda a complicação que todas as religiões fazem, isso é só, desculpe a palavra, isso é masturbação mental. É isso. Espiritualidade é simples, muito simples. Agora a gente dificulta tudo. Se a gente pegar a essência desses ensinamentos, dessa visão teosófica da saúde e da doença, a gente vê que é a simplicidade total. Aí a gente pega as diversas religiões, cada uma quer ser a dona da verdade, cada um quer segurar alguns fiéis e manter os fiéis presos, em vez de mostrar as coisas simples que são a realidade, começa a inventar um monte de coisa, um monte de rituais, um monte de coisa que você tem que fazer para chegar até Deus. Deus não tem nada, Deus não quer ritual, Deus não quer nada disso. A única coisa que Deus quer é que você seja um Deus. Essa é a única coisa que Ele quer. Seja. Aceite. Faça uma união com o Espírito. Fazendo a união com o Espírito, isso é através da meditação e da introspecção, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos acelerar esse processo evolutivo muito rapidamente.
Não precisa esperar 2 bilhões de anos não, gente, não precisa. A teosofia fala que precisa de 777 vidas para concluir a evolução. Quantas a gente já teve? Sei lá, se eu já tive 700, ou já tive 600, ou já tive 500, não tenho a menor ideia. Então, tanto faz, é agora. É só sair do conhecimento e vivenciar tudo isso. Comecem, encara. Esse processo é simples, muito simples. É pensar o mínimo possível. Pensamento não é Deus. Pensamento, quanto mais pensamento nós temos, quanto mais conhecimento a gente acumula, mais distante de Deus nós estamos. Pode falar. Mas fala alto que eu sou meio surdo, viu? Escutar a alma. Escutar a alma. É isso aí. Como se aprende isso? Eu falo assim, não faço, mas Como escutar a alma? É o que eu acabei de te falar. Para você escutar a alma, você tem que diminuir a quantidade de pensamento. Enquanto você tiver a mente polvorosa, um pensamento depois do outro, você nunca vai escutar a alma. Então, o escutar a alma começa por um processo de introspecção, processo de relaxamento. É um processo que você fala, não vou mais pensar. Mas se você fala, não vou mais pensar, é complicado. Porque você não vou pensar, você está pensando o que não está pensando. Então, é perda de tempo. Então, o não mais pensar não é parar de pensar. É deixar os pensamentos vir. É impossível você não deixar os pensamentos virem. Eles vêm. Mas quando um pensamento vem, vamos falar agora, chegou um pensamento do Corinthians aqui na minha cabeça. Dou atenção ao pensamento do Corinthians, pronto, aí eu começo a pensar num jogador, começo a pensar num gol, começo a pensar em outra coisa, começo a pensar em outra, eu dei atenção a um pensamento. Então a técnica correta não é parar de pensar, é deixar os pensamentos virem, só que não lhes dê atenção. Veio do Corinthians, aí vai vir outro, aí vem o do São Paulo. Aí você pega o pensamento do São Paulo, deixa embora, não dá atenção a ele. Então, com essa técnica que você começa a fazer, que quando o pensamento vem, você diminui a atenção que você dá a ele, chega a um ponto que você não dá mais atenção ao pensamento, como eu te disse, virá outro pensamento, você não dá atenção a ele, virá outro, você não dá atenção a ele, com o tempo, os pensamentos enchem o saco e desiste. Isso é uma técnica, isso faz parte da Raja Yoga, esse aprendizado. Então não é brigar, vem o pensamento do Corinthians, tu entra num clinch lá com ele, tu vai perder. Mas se você ignorar ele, quando você ignora alguma coisa, o que acontece com essa coisa? Ela vai embora. Então isso é técnica. Então, como eu estou falando, a espiritualidade é simples. Então são coisinhas desse nível que a gente vai aprendendo e vai fazendo, vai praticando. Se você conseguir ficar um segundo, sem nenhum pensamento, a alma é esperta pra caramba, cara. Ela começa a te purificar a mente. Começa a purificar a mente. Você não precisa ficar 1 minuto sem pensar. 1 minuto sem pensar é quase impossível. Vem outro pensamento. Então a técnica é essa que eu estou te falando. Deixa vir, não briga não. Tá? Mas não dá atenção. Percebeu? Então tudo isso faz parte dos cursos que a gente dá aqui de Raja Yoga, que a gente dá curso aqui também dos Upanishads. São tudo técnicas que a gente vai aprendendo e começa a fazer essas práticas assim, uma ou outra a gente vai fazendo, e à medida que a gente vai fazendo essas práticas, a gente vê que isso dá resultado. Não brigue com os teus pensamentos. Sinto muito, tu vai perder. Tu vai perder. Não é só você não, tá? Eu estou falando para todo mundo. Brigou com o pensamento, tu perde. Isso vale para as emoções também, tá? Mesma coisa. É uma emoção ruim, tu dá atenção a ela, rapaz, você já vai ficar com raiva, você já vai ficar estremecido, vai ficar tudo ruim. Não deu atenção, não tem preocupação. Então são coisas assim. Outra técnica é fundamental também, é aprender a viver no agora. Para de viver no passado, para de se preocupar com o futuro, viva o que você está fazendo.
Tua atenção agora não está total aqui? Tem alguma coisa doendo? Não. Quando você está com a atenção total no agora, nem pensamento te incomoda. Nem pensamento te incomoda. Você vê que são técnicas simples, não são difíceis. Mas se a gente não fizer, perdemos. Ok? É isso aí, gente. Então, a gente procura encerrar sempre até 9h30. Obrigado pela paciência de me ouvirem.